Boa tarde, sejam bem-vindos! A partir de agora, SBT Esporte, vamos falar do Covidão 2020, hein? O Campeonato Brasileiro. Pode ser o Covidão 2020? Não, tá difícil, né? Tá, né? Tá difícil demais. A gente ri, claro que a gente respeita os casos todos, mas realmente, assim, a organização... Terrível. É terrível. Lamentável. É terrível. Vamos falar da virada que o Corinthians levou lá em BH. Eu falei aqui ontem. Se o Corinthians tomar 3... vai ficar, tá bom. Falou mesmo. Jogo horroroso que o Palmeiras fez ontem com o Fluminense no Maraca. E a gente vai falar também hoje a nossa convidada, ela que é vice-presidente do Vasco da Gama, Sônia Andrade. Vamos falar com ela sobre esse espaço que ela conquistou nesse meio que a gente vive tão machista, né? Que a maioria de quem comanda são homens. E como sempre, você pode participar com a gente aí. Manda o seu SBT Zap 18 991 4378 9591, perdão, olha, tô louco. 18 991 437891. Fala de novo. 991 437891. Cá, Esteves, tudo bem? Tudo bem, Mário. Boa tarde para todo mundo em casa. É o que você falou, né? Acho que o destaque de hoje dá para falar o Corinthians, né? O jogo foi realmente muito estranho, né? O primeiro tempo de um jeito, o segundo tempo em 15 minutos, o São Paulo fez o que ele sabe fazer de melhor, que é mexer no time, fazer o time marcar gols e serve de lição, acho que para todos os times que forem jogar contra o Galo lá em BH. O Galo é um time muito letal, é um time muito cirúrgico, é um time muito... vai para cima em poucos minutos e se não ficar esperto, acontece o que aconteceu ontem. Ele falou, o time não tá pronto ainda. E o time não tá pronto ainda, amiguinhos. Já que ele falou, é hora da gente ver Atlético Mineiro e Corinthians, que fizeram um jogo movimentadíssimo em BH. Aliás, Sampaoli foi quem ficou com os 3 pontos, o time dele, o Atlético Mineiro, só dando uma palavrinha, amasso. O Corinthians tomou um amasso do Atlético Mineiro. Dá uma olhada. Atlético Mineiro e Corinthians fizeram um grande jogo e o Timão acabou levando a pior. Jô abriu o placar da partida aos 12 minutos de jogo. Sid Clay tocou para Arauz, que cruzou e o centroavante Jô marcou de cabeça. Aos 29, o Corinthians ampliou. Matheus Vital tocou para Jô. O camisa 77 deu um lindo toque de calcanhar e devolveu o presente para Arauz, que bateu de primeira para marcar. 2-0 Corinthians. Aos 7 do segundo tempo, o Galo iniciou a reação. Cruzamento de Guga. Johan dominou no peito e bateu no cantinho. 2-1. 4 minutos depois, mais um do Galo. Savarino recebeu e foi para cima. Cortou e bateu. Cássio deu o rebote e Johan marcou o segundo dele e do Atlético Mineiro. Aos 16 do segundo tempo, saiu a virada. Natan carregou e bateu de chapa. A bola ainda tocou na trave, mas morreu na rede. Fim de jogo, Atlético Mineiro 3-2 Corinthians. E aí só não ficou pior porque o Natan, no lance seguinte do gol, ele foi dar outro chute pro gol, ele abriu a coxa e aí ele saiu, o time mudou. Mas já não vou falar disso. Antes vamos ouvir o que o Thiago Nunes... Será que ele falou alguma coisa que resolveu? Vamos lá, Thiago, fala alguma coisa aí, meu filho. A gente demorou a encaixar a marcação na equipe do Atlético. Também, né, ficar um pouco mais com a bola. O Atlético subiu a marcação desde o início. A gente, quando conseguiu sair dessa pressão, trabalhar a bola com toques mais curtos, trocar a bola de lado, a gente conseguiu chegar no campo da equipe do Atlético. Tivemos a chance clara de fazer o terceiro gol, né, que praticamente iria sacramentar o resultado. Então tivemos essas dificuldades, lógico que depois quando sofremos os gols acabamos tendo que expor um pouco mais a equipe para buscar o empate. Tivemos ainda a chance no final que a bola, né, foi retirada de cima da linha pelo defensor da equipe do Atlético. Tivemos, na minha opinião, um pênalti claro ao nosso favor, onde o goleiro do Atlético fez o pênalti em cima do Juan, onde não foi dado. Então são circunstâncias que acabam também dificultando o jogo, mas que a gente tem certeza que estamos no caminho aí, no processo de evolução. Sei. Então tá bom. Vamos lá, vamos falar do jogo de ontem, Atlético Mineiro e Corinthians. Primeiro tempo movimentado, lá e cá, completamente diferente o Atlético Mineiro que jogou com o Flamengo no final de semana. E o Corinthians com fôlego. Segundo tempo, o Corinthians entrou em campo no segundo tempo morto.
Já entrou morto. Físico e aí, do Corinthians está horrível, absurdo, uma né? vergonha. E aí, cara, o time do Atlético Mineiro, o Sampaoli, armou uma arapuca no Mineirão e amassou o Corinthians. O Corinthians tomou um vareio de bola no segundo. Vareio, não foi porque tomou virada em 15 minutos. O Corinthians não pôs o pé na bola. Sid Clay horrível. Arauz precisa de mais confiança. Pode ser uma peça interessante nesse novo jeito de jogar do Corinthians, né? Mas o Sid Clay mostrou completamente perdido. Todas as jogadas passavam ali pelo lado dele. A defesa completamente desorientada, porque não era titular. Enfim, um Corinthians amarrado e envolvido pelo bom Atlético Mineiro, né, Caio? Exatamente, Mário. O Corinthians já foi com a defesa quase reserva, então eu acho que já era de se esperar que a produção não seria a mesma, né? Ainda mais jogando contra um Atlético que o Sampaoli ele sabe fazer uma coisa que quase nenhum treinador no Brasil sabe fazer hoje, que é entender aonde o seu time está errando e fazer a mudança para que realmente seu time mude completamente o jeito de jogar. E ele fez isso. Ele viu que o time dele estava bem mal no primeiro tempo, o Corinthians foi bem no primeiro tempo. Achei que jogou de uma maneira interessante, pressionou bastante. O Jô, acho que é um dos poucos nomes aí do começo da temporada, começo / meio, né, que a gente fala, que realmente chegou e colocou a camisa e correspondeu igual em 2017. Mas aí ele mudou o time, colocou o Johan e o time mudou completamente. O time ficou muito ofensivo, fez os gols em 15 minutos e é o estilo São Paulo de jogar como ele fazia no Santos, né? Então quando você tem um elenco para fazer isso, ele não tinha elenco no Santos para fazer isso e já fazia com muita qualidade. Quando você tem um elenco e o Galo tem um elenco muito bom, segundo tempo ele colocou o Johan, colocou o Keno, ele colocou jogadores que jogariam titular em vários clubes da Série A. Aí você consegue realmente mostrar o trabalho. Não é qualquer treinador, Mário, que treina um time e consegue uma virada de 3-2 num time como o Corinthians, que por mais que estivesse desfalcado, tem uma defesa boa. Exatamente. Então, assim, é o que a gente falou ontem. Muito olho muito cuidado com o time do Galo. Quem for jogar lá vai ter que tomar muito cuidado. E pra mim é candidato ao título. Acho que vai brigar lá em cima, sim. E o Natan vai fazer falta pro Atlético nas joga próximas muito. rodadas. Vamos falar de outro jogo da noite de ontem. O Palmeiras, que visitou o Flu lá no Maracanã e não foi muito bem, não. Só empataram. Vamos ver os gols do jogo? Põe na tela. Em um jogo truncado no Maracanã, Fluminense e Palmeiras só empataram. Aos 15 minutos, Vitor Hugo roubou a bola de Fred e ela sobrou para Zé Rafael. O camisa 8 deu um lindo passe para Luiz Adriano, que dominou e bateu com categoria para marcar 1-0. O Fluminense empatou ainda no primeiro tempo. Aos 39, Egídio lançou, Nenê deu uma casquinha, Evanilson matou no peito, girou e bateu. A bola ainda desviou em Luan, mas morreu na rede. Fim de jogo, Fluminense 1 e Palmeiras 1. Fraquinho, jogo fraquinho. Vamos ver o que o Lucha achou. Dá pra ter ganhado, Lucha? Mostra pra nós, fala pra nós aí. Eu acho que no segundo tempo nós tivemos a solução de poder ir para cima para ganhar, mas tivemos uma chance clara com o Luiz Adriano ali, né? Poderíamos ter definido o jogo, mas faz parte do jogo. No resultado de fora de casa você não consegue ganhar, um empate é bom negócio, mas acho que nós tínhamos chance de poder ganhar o jogo. Não falou nada. Não entendi também. O Palmeiras é o seguinte, acabou a euforia, foi campeão, com méritos, venceu o Corinthians na final, mas não está jogando bem faz tempo, né? Acho que chegou a hora realmente do Palmeiras jogar bem, do Palmeiras mostrar que realmente consegue produzir, consegue brigar com os times lá de cima da tabela. Ainda está começando, ainda tem tempo para reagir, mas de qualquer forma achei o resultado justo, nenhum dos times produziu o que se imaginava. E só um parêntese do Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano é um centroavante assim, de primeira linha, né? Joga muito. Ele teve, acho que 2 chances no jogo. Uma das chances que ele teve, ele fez o gol. E assim, você vê o jeito que o cara bate na bola, calma, é realmente um jogador diferenciado. O Palmeiras acertou muito na contratação, muito mesmo. Mas só isso também, né? A Tá bola do Luiz Adriano foi um lance incrível do Lucas Lima. Acredite se quiser. Uma baita bola do Lucas Lima, verdade. Foi mesmo. Vamos falar agora do Tricolor, que estreia hoje no Brasileirão. Enfrenta o Fortaleza do Rogério Ceni, hein? 7h15 da noite no Morumbi. Fernando Diniz está pressionado e vai enfrentar aí o grande ídolo Tricolor, que vai fazer o seu primeiro jogo como adversário do São Paulo na casa, né? Do Tricolor na casa no Morumbi. Os desfalques do São Paulo são Rojas, Valse,
O Hernanes, a gente nem pode colocar mais, acho que como desfalque, o Hernanes já praticamente pegou o boné. O Toró também está lesionado. O Pato deve ficar no banco de reservas. E o Fernando Diniz, acho que ele vai armar a equipe mais ou menos assim, ó. Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Tietê, Igor Gomes, Daniel Alves, Lisiero e Vitor Bueno. E Pablo lá na frente, no comando do ataque. É um bom time para enfrentar o Fortaleza, também está em crise? É um bom time, acho que tem condições de vencer. É o primeiro jogo do Rogério Ceni enfrentando o São Paulo no Morumbi, né? Se eu não estou enganado. Então tem um carinho especial aí pelo jogo também. Eu imagino que muito torcedor São Paulino peça ao Rogério Ceni como treinador do São Paulo, porque o Rogério evoluiu muito como treinador e eu acho que teria condições de treinar o São Paulo nos dias de hoje, mas ainda eu gosto do Diniz, quero ver o Diniz mostrando um pouco mais à frente desse time. Eu acho que hoje, o Brasileirão é a grande prova do Diniz, é a grande prova de fogo do que ele vai poder fazer. Ele sempre joga muito bem, o time rende bastante, mas nunca consegue vencer, né? Acho que ele precisa fazer, ele está jogando num time grande, num time campeão, que precisa realmente voltar a ganhar e disputar títulos. Vou te fazer 2 perguntas. Vai. Primeira, Diniz hoje, um revés, pega o boné? Eu acho que ainda não. Posso estar falando... Depois do Andrés ir na coletiva e falar que não ia demitir o cara e ele demitir ele no outro dia, acho que qualquer coisa que a gente falar não tem como adivinhar. Você lembra disso? Ele falou, não, cara, ele vai ficar, cara, ele não vai ser demitido. Deu um dia, igual o Felipão, lembra? Não, o Felipão tá garantido, perdeu no outro jogo, tchau. Tchau. Um abraço. Eu acho que não, mas não sei, mas eu acho que não. O Rogério foi boi de piranha quando treinou o São Paulo, primeira vez? Acho que o momento não era aquele, né? Acho que ele também errou de aceitar treinar o São Paulo naquele momento ali. Acho que ele também devia ter tido um pouco de paciência. E no Cruzeiro não precisa nem falar que ele foi totalmente vítima do sistema ali. Que absurdo que rondava o clube. Da panela. Né? Da panela, exato. Põe o WhatsApp na tela. O Fernando de Presidente Epitácio. Boa tarde. O Atlético Mineiro tem grandes chances de ser campeão do Campeonato Brasileiro de 2020. Não, e vai ser curioso demais se acontecer do Atlético ganhar o Campeonato Brasileiro. Tá cedo ainda, mas só colocando na mesa para brincar. Atlético Mineiro campeão da Série A e Cruzeiro campeão da Série B, né? Imagina. Já pensou? Imagina que loucura. Esse é um ano pão de queijo. O Sérgio Parapuã, eu pensei que virado era paulista, e não a mineira. Saudades do São Paulo e no peixe. Pode sentir saudade aí, Sérgio. Vamos lá. Também sentiria. Vamos lá, o Dão Bigode. Ô, louco. Aí sim. Dão Bigode, de Fernandópolis. Olá, boa tarde, parabéns pelo programa. São Paulo 2-0 hoje. Manda um abraço aí pro meu primo Diego. Vamos, São Paulo. Alô, Diego. Alô, Dão Bigode. Um abraço pra vocês. A gente volta já com uma convidada muito legal. Fica aí. Esse é o nosso SBT Esporte. Boa tarde mais uma vez. Você está chegando aí. Fica com a gente, porque agora a gente vai bater um papo com a nossa convidada, a Sônia Andrade. Ela que é bacharel em Direito, registradora pública. E hoje atua como vice-presidente do Vasco da Gama. Ela é a primeira mulher a integrar aí o corpo diretivo de um clube. Oi, Sônia, boa tarde. Que prazer recebê-la aqui no nosso SBT Esporte, aqui no interior de São Paulo. Obrigado, viu? Tudo bem? Muito obrigado a vocês pelo espaço, pela oportunidade de estar conversando com vocês aí. Ô Sônia, vamos começar falando aí desse novo Vasco, né? É um Vasco mais leve, é um Vasco com outros pensamentos, a gente vê uma nova filosofia entrando. E eu queria saber aonde é que a Sônia colocou o dedo dela para falar assim, tem que ser aqui, meu rapaz, me conta. Eu, no início da gestão, eu sempre tive a ideia de que futebol, ele não se restringe às 4 linhas, né? Porque existem as pessoas que fazem do futebol um grande espetáculo. Então, aí a gente resolveu montar um departamento psicossocial e esse departamento vem atendendo atletas, famílias, funcionários, família de funcionários e, inclusive, torcedores, né? E a gente não imaginava que a gente fosse passar por uma pandemia. E essa pandemia fez com que as pessoas ficassem enclausuradas, né? Vivenciando uma realidade que nunca a humanidade vivenciou. Então, esse departamento continuou o trabalho e a gente tem tido ótimos resultados com esse trabalho. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar no futebol e trabalhar com essa área dentro do futebol. Legal.
Caio Esteves. Sônia, boa tarde. O Caio Esteves falando. Boa tarde. Prazer falar com você também, com a representante do futebol carioca aqui para o pessoal de São Paulo. A gente tem muito torcedor aqui, né, no interior de São Paulo dos clubes cariocas, então é legal a gente trazer isso. Queria que você falasse um pouquinho, o Vasco foi o primeiro clube que deu a oportunidade para negros vestirem a camisa, na época que o futebol ele era totalmente elitista, né? O Vasco foi o time realmente pioneiro. A gente fala também do Bangu, da Ponte Preta, mas o Vasco foi o grande clube pioneiro com isso. E você também, querendo ou não, está quebrando o tabu em trazer a mulher ali num poder ali de um clube de futebol, né? Numa diretoria. Você encontrou dificuldades? Como que foi esse desafio para você? E como você vê representar a história do Vasco, que tem uma camisa tão pesada, historicamente falando, no Brasil e também no mundo, né? Bem, para mim foi uma grande oportunidade. Eu recebi o convite do Campelo, né? Que de imediato eu fiquei meia preocupada, né? O que eu vou fazer dentro do futebol? Apesar que na minha vida profissional sempre trabalhei com a área social, né? E aí eu resolvi potencializar esse trabalho social dentro de um clube de futebol. Então, para mim, foi uma honra receber esse convite. Fui muito bem recebida pela diretoria, pelos conselheiros. Alguns torcedores perguntam de que eu tinha saído, né? Porque o preconceito com a mulher ainda é uma realidade, não podemos negar isso, né? E à medida que eu fui apresentando o trabalho, a torcida vem comprando o trabalho que eu tenho apresentado. Eu, agora, no último sábado, tive com alguns torcedores na inauguração do CT, né, na pré-inauguração do CT, e eles disseram: estamos com você nesse trabalho que você vem desenvolvendo no Vasco. Então, para mim, tem sido uma honra, porque trabalhar dentro de um clube como o Vasco da Gama, né, que começou a sua história quebrando tabu, gritando contra o racismo e colocando uma mulher na gestão, para mim é um prazer. Eu não estou como uma mulher, eu estou representando mulheres vascaínas, e eu tenho feito várias reuniões, vários trabalhos com essas torcidas femininas, para que, no dia que eu deixar o clube, outras mulheres possam ocupar o lugar que eu ocupo hoje. Bom, eu tô vendo você com a belíssima vestimenta aí na nossa entrevista. Essa camisa que já teve Acácio, já teve Roberto, já teve Tita, já teve Edmundo, Romário, a gente já teve o Valdir Bigode, que fez história foi um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. E aí você está falando de estrutura. E você, como uma pessoa que tem uma história interessantíssima, o que você me fala sobre desenvolvimento de jogadores desses nomes que eu disse, que vieram das cancheiras, da base do Vasco da Gama? Como está sendo esse novo trabalho, essa nova filosofia para buscar novos Acácios, novos Edmundos, novos Valdir Bigode? Como é que é? Bem, o nosso trabalho tem sido focado na pessoa, né? Nós não podemos olhar esses meninos como um produto, né? Então, eu acho que o grande lance dessa gestão é olhar esses meninos, como gente. E o Vasco, ele, antes de preparar aquele atleta para ser atleta, ele prepara o menino para que ele seja um homem, né? A gente tem um colégio, a gente tem uma infraestrutura psicossocial, porque a nossa preocupação é que amanhã ou depois, se esses meninos não seguirem a carreira do futebol, que eles saiam para a vida profissional deles. Aconteceu uma coisa muito, muito emblemática. Eu fui comprar copos para dar para esses meninos, e eu estava na loja, o menino que me atendeu disse: eu fui atleta do Vasco da Gama, hoje estou me formando em educação física e eu sou muito grato ao Vasco por toda a formação que eu tenho na minha vida. Então, eu acho que isso é o objetivo principal do Vasco da Gama, formar pessoas e, consequentemente, a gente ter atletas como o Vasco faz no seu dia a dia.
Com certeza. Sônia, ainda falando dessa questão da categoria de base, claro que é mais importante você formar pessoas além de atletas, mas o Vasco também pensa no futebol, claro. Tem o Felipe Coutinho, mais recentemente, que é um baita jogador. E tem o CT, né? Queria que você falasse um pouquinho do CT novo do Vasco, lá em Jacarepaguá, se eu não estou enganado. Como que está sendo essa preparação? O que tem de diferente nesse CT? O que vai ser trabalhado lá? Queria que você falasse um pouquinho do projeto. Olha, o projeto é um projeto que o Campelo sempre teve na cabeça desde o primeiro dia de gestão dele, porque por ter sido muitos anos médico do Vasco, ter vivenciado os bastidores do futebol, ele entendia que um clube como o Vasco merecia ter um CT. E aí, nós não tínhamos a questão financeira, né? E ele teve a brilhante ideia de chamar a torcida, como foi na história de São Januário, a construção de São Januário pelos torcedores, por que não chamar a torcida a ajudar a gente a construir esse CT? Então, esse CT vem sendo construído pelos jogadores, pelos torcedores, né? E isso tem sido um ponto super positivo. Nós vamos ter 7 campos de futebol, vamos ter um setor destinado à imprensa, vamos ter os vestiários, os locais de preparação desses atletas. É uma área muito boa. Eu fiquei extremamente emocionado com o hasteamento da bandeira do Vasco no sábado. As palavras do Campelo, do sonho que ele teve desde o primeiro dia da gestão dele, naquele momento começando a se realizar. E, em setembro, a gente promete a inauguração efetiva e o início desses atletas profissionais dentro desse CT. Então, para a gente é um sonho realizado junto com a nossa torcida. Sônia Andrade, muito obrigado por você abrir um pouquinho aí a sua agenda para falar com a gente aqui no interior de São Paulo. Eu devo imaginar que vocês estão ansiosos aí para o jogo contra o Sport, que fez uma boa partida na primeira rodada, mas o Vasco vem com bastante novidades aí e a gente torce para que vocês façam uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. E tá parabéns pelo Vasco ter fechado com a capa, que os uniformes ficaram espetacular. Ficaram muito lindos mesmo. Foi uma coisa que se trouxe de volta aos anos 90, ali a lembrança né, de Edmundo, de Romário. Ficou muito bonito mesmo. Ficou mesmo. Sônia, um beijo para você, obrigado, tá bom? Muito obrigada pelo espaço. Valeu. Vamos lá, a gente continua falando aqui de Campeonato Brasileiro, a gente vai falar do Santos, que joga hoje no Beira-Rio contra o Inter de Porto Alegre, 7h30 da noite, hein? O Cuca vai ter a vida difícil nessa estreia fora de casa. O Peixe não ganha do Inter no Beira-Rio desde 2008. O time de Cuca vem de um empate na Vila Belmiro contra o Bragantino. O Raniel segue como dúvida, segue se recuperando aí de uma pancada no joelho esquerdo. Com isso, o técnico do Santos deve montar a equipe com Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches, Marinho Soteldo e Caio Jorge. Uma curiosidade interessante é que Marinho nunca perdeu para o Inter de Porto Alegre. Isso seria um sinal de terceiro grau? Não sei, não dá pra saber, né? Vamos aguardar, né? Olhando pro papel e pelo jeito que os times estão jogando, eu acho que o Inter é favorito, por ter um time um pouco melhor, um pouco superior e tá jogando nos seus domínios. Então, vamos ver como vai ser. Mas o Cuca, eu gosto bastante dos trabalhos do Cuca. Eu acho que ele pode encontrar o time. Ainda acabou de chegar, né? Tem muito pouco tempo. Mas acho que tem chance do Santos arrancar o empatezinho lá. Quem sabe não consegue uma vitória fora de casa. Não dá pra saber. Mas eu acho o Inter favorito hoje. Boa. Cuca e Cudê hoje. Boa, é isso. O que é isso? Leipzig e Atlético de Madrid hoje. Vamos embora dançando a brava. Tchau pra vocês. Até amanhã. Até mais. Tá tão gato que irrita, bota um shot tipo Anitta. Todos olham, ninguém pisca, ninguém toca, ninguém fica. Tá tão gato que irrita, bota um shot tipo Anitta. Todos olham, ninguém pisca, ninguém pisca. Pra geral ficar à vontade, final de semana curtindo a vibe no baile da Bárbara Labres. Pra geral ficar à vontade, final de semana curtindo a vibe no baile da Bárbara Labres. Tem gente que veio curtir, tem gente que veio só pra ficar louco, tem gente que vai ficar crazy. Hoje é funk, hoje é hey, 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 hey.